eu sou a Ellen, eu sou da Saúde da Pessoa Idosa da Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas e a gente vai conversar um pouco sobre Casa Segura. A gente traz alguns dados com relação à população total de Alagoas, né, em torno de 3.300.000 pessoas, pelo RIPSA de 2015. E a gente sabe que tem uma população de idosos, pessoas com 60 anos ou mais, já mais de 300 pessoas. Uma proporção em torno de 9,1%, atualmente um pouquinho maior. E para começar, a gente fala sobre a questão da pirâmide de risco funcional, que é um trabalho que foi desenvolvido em Minas Gerais, pela Carla Giacomin, e que o Ministério da Saúde ele autoriza que os outros municípios do país eles reproduzam em seus locais. O que é que essa pirâmide significa? Que a gente sabe que em torno de 75% das pessoas idosas, elas são totalmente independentes para as atividades diárias. Cerca de 20% das pessoas, elas são dependentes para uma ou mais atividades diárias, sejam elas básicas, que são as atividades de autocuidado, ou as atividades instrumentais de vida diária, que são aquelas atividades que a gente desenvolve para se relacionar com o meio. Em torno de 4% da população idosa, ela é de acamados e em torno de 1% ou menos de 1% vive em instituição de longa permanência para idosos, antigamente chamados de abrigos ou asilos, isso obviamente quando o município ele tem esse tipo de instituição. E esse é o paradigma que a gente vai utilizar sempre quando a gente se referir às questões do envelhecimento, né? Que é capacidade funcional. E é importante que os municípios eles conheçam a sua população, como é a minha população, da minha região, quantos idosos eu tenho, como é que eles vivem, como é a sua capacidade funcional, eles são dependentes, independentes, eles têm alguma dependência para realizar alguma atividade, porque a partir desse conhecimento do aspecto funcional é que as ações públicas, né, os gestores precisam desenvolver as ações de forma a direcionar o que é que cada um desses grupos vai precisar. Por exemplo, quais são as ações para idosos que são totalmente independentes? São ações de promoção de saúde, de prevenção primária. Quais são as ações para aqueles que são acamados? Aí são ações da atenção domiciliar, ações para evitar complicações do fato de estar acamado, né, de prevenção terciária, quaternária. Então, aquela pergunta que a gente fez, quais são as ações que são desenvolvidas para a população idosa no município? E com relação especificamente às questões da queda, quais são as ações que o seu município desenvolve na prevenção de quedas em pessoas idosas? A gente sabe que é um divisor de águas na vida da pessoa, né, quando ela envelhece. O conceito de queda é de uma insuficiência súbita do controle postural, um desequilíbrio que faz com que o indivíduo ele vá ao chão. Pode ser a queda da própria altura, uma queda de qualquer outro lugar, de uma escada, de um banco, da própria cama. Não precisa, isso é um conceito importante, não precisa haver doença para a pessoa idosa cair. Apenas o envelhecimento normal do sistema de equilíbrio, o desuso do sistema de equilíbrio, ele pode justificar uma tendência maior para queda. E as consequências, né? Os idosos que caem, eles não têm só a consequência física da queda, né? Das fraturas, o risco de morte, mas eles têm um medo maior de cair, eles fazem restrição nas suas atividades diárias, eles declinam a sua saúde e aumentam o risco de institucionalização. Então, o evento da queda não traz só prejuízo físico, né, das lesões, mas também traz prejuízo psicológico. Aumenta custo dos cuidados de saúde, é aquela pessoa que caiu, teve uma lesão, e ela vai precisar de um cuidador agora, alguém da sua família que vai deixar de trabalhar para poder cuidar dessa pessoa que teve alguma lesão depois de uma queda, às vezes necessidade de hospitalização, inclusive. E aí alguns dados, né, estatísticos epidemiológicos, 1/3 dos atendimentos por lesões traumáticas nos hospitais do país, no SUS, ele ocorre em pessoas com mais de 60 anos. E esse é um dado importante, 75% das lesões, elas ocorrem dentro da própria casa, sendo que 34% das quedas provocam algum tipo de fratura em grandes idosos. Grandes idosos são aqueles que têm 80 anos ou mais. E 46, ou seja, quase metade das quedas que acontecem em pessoas idosas, elas acontecem no trajeto entre o banheiro
e o quarto, e à noite. Durante a convalescência, o idoso ele pode desenvolver várias complicações, doenças pulmonares, doenças articulares, lesões por pressão, né, que são antigamente conhecidas como escaras, embolia pulmonar, são muitas as consequências daquelas pessoas idosas que caem e que ficam acamadas. E não só isso, né? Mais grave ainda é que as quedas elas matam. Nos maiores de 50 anos, a causa externa é a terceira principal causa de morte no Brasil. E quedas, ela faz parte dessa estatística, né? As quedas fazem parte dessa estatística. A cada ano, cerca de 30 a 40% dos idosos, eles caem pelo menos uma vez. E eles não dizem ao seu médico ou à sua enfermeira que eles caíram. Então, isso precisa ser buscado ativamente na atenção primária. Os fatores de risco mais associados à queda são idade avançada, que a gente falou que é o grande idoso, aquele que tem 80 anos ou mais, ele cai mais. As mulheres caem mais e uma provável justificativa para isso é que as mulheres vivem mais do que os homens, em torno de 7 anos a mais, e quanto mais idoso, maior a chance de cair. Aqueles que já têm uma história prévia de quedas, eles também caem mais. Aqueles que têm imobilidade, baixa aptidão física, né, uma baixa capacidade funcional, fraqueza muscular de membros inferiores, fraqueza no aperto de mão, que isso pode ser avaliado através daquele teste de hand grip, equilíbrio diminuído, marcha lenta com passos curtos, que isso ocorre com mais frequência na doença de Parkinson, declínio cognitivo, seja ele de qual etiologia que seja, e o uso de muitas medicações aumenta o risco de quedas em idosos, como sedativos, hipnóticos e ansiolíticos. E a polifarmácia, aquelas pessoas que usam 4 ou mais medicações ao dia, elas têm um risco maior de cair. A gente costuma dividir os fatores de risco para quedas em intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos são aqueles que dizem respeito às dificuldades do próprio indivíduo, né? É o indivíduo que tem uma doença que aumenta o risco de queda, ou usa uma medicação, ou tem uma alteração sensorial na visão, na audição, que aumentam o risco de queda. E os fatores extrínsecos são aquelas dificuldades no ambiente, que nesses fatores a gente pode agir, né? Qualquer profissional de atenção primária que tem contato com uma pessoa idosa, que entra na casa da pessoa idosa, ela pode orientar com relação à prevenção de queda, prestando atenção nesses fatores. Piso escorregadio, calçados inapropriados, tapetes soltos, tapetes dobrados. E aí é importante lembrar que o medo de cair, ele traz mais mobilidade, a pessoa tem um isolamento social maior, e isso traz com que ela perca mais músculo, né, atrofia muscular mais acelerada. Tem a questão da solidão, ela começa a ter esse isolamento e traz a depressão, e tudo isso fica um ciclo vicioso, que a gente precisa interferir para poder evitar que a pessoa entre nesse ciclo e fique mais doente e aumente ainda mais o risco de queda. Vai falar um pouquinho sobre fatores de riscos extrínsecos e depois da forma de prevenção. Nunca andar sobre piso molhado, sobre piso úmido, sobre piso encerado, isso aumenta muito o risco de queda. Não andar de meia, só de meia, nem de chinelo mal adaptado. Esse chinelinho que os nossos idosos adoram, só de enfiar o pé, que o calcanhar fica solto, eles não podem, não devem ser utilizados, né? Sempre que a gente olha uma pessoa idosa, a gente tem que olhar para o pé da pessoa idosa, olhar que calçado ela está usando. Os tapetes nos quartos, os tapetes nos banheiros, aqueles tapetes soltos que a pessoa em algum momento ela acaba escorregando e caindo. Ambientes com pouca iluminação também é fator de risco para queda. Subir em banquinhos, subir em cadeiras, subir em escada. A gente tem que orientar as pessoas idosas para que elas devem evitar isso, né, fazer esse tipo de atividade. Móveis, gavetas abertas, fios puxados, brinquedo de criança espalhado em casa, tudo isso é fator de risco para queda. As escadas, elas precisam ser bem iluminadas, elas precisam ter um tamanho de degrau adequado e igual, não podem ser degraus de tamanhos diferentes. Escada é um grande problema para as pessoas que envelhecem. E o que as quedas trazem, né? A gente falou das questões psicológicas, mas do ponto de vista físico, fraturas, necessidades de cirurgia,
imobilidade, longos períodos na cama, infecção urinária, infecção de pele, infecção respiratória, dependência, né? A pessoa ela era uma pessoa ativa antes, que era independente, fazia todas as suas atividades de vida diária sozinha, e depois de uma queda ela passa a necessitar de um cuidador. Imobilidade e morte, como a gente já falou anteriormente. E aí, quais são os aspectos de prevenção? Os calçados são extremamente importantes. A gente, quando olha para uma pessoa idosa, quando a gente atende, quando a gente orienta, a gente precisa orientar também essa questão do calçado. Isso vai fazer toda a diferença na vida dela. Dizer que ela tem que usar calçado, que o calcanhar esteja preso, como essas duas aqui à direita. E que não deve usar calçado com calcanhar solto, porque isso desestabiliza a marcha e aumenta o risco de queda. E o piso e o solado do sapato, da sandália, precisa ser antiderrapante e evitar, obviamente, pisos escorregadios. Na sala, o que a gente pode fazer para ajudar na prevenção das quedas? Retirar completamente todos os tapetes, mas se aquela pessoa idosa é muito apegada a um tapete e ela não quer de forma alguma retirá-lo, a gente pode orientar que ela use fita adesiva dupla face para colar o tapete ao chão, mas ele precisa ficar todo colado, não pode ter nenhuma borda solta. Cadeiras, poltronas, sofás, elas precisam ter uma altura em torno de 50 centímetros, e de preferência com braços para poder facilitar quando a pessoa idosa ela vai levantar e vai sentar. Fios elétricos, seja ele qual for, ele precisa estar preso ao longo da parede, não pode ser um fio puxado. Às vezes você entra na casa da pessoa idosa e está lá, sentada na sala, e um ventilador com um fio puxado, e toda vez que ela vai passar, ela tem que pular esse fio. Isso é um risco muito alto de quedas. Banheiro, como a gente falou, é um lugar onde eles caem muito, caem bastante. Quase metade das quedas é entre o quarto e o banheiro nesse percurso, né? Banheiro-quarto. Então é preciso ter um interruptor de luz próximo à porta para que à noite, o idoso vai muito ao banheiro à noite, para que quando ele vá ao banheiro à noite, ele acenda a tomada, o interruptor na porta, e não que ele entre no banheiro escuro para poder depois acender a luz. Tapete emborrachado, antiderrapante e barra de apoio são extremamente importantes no banheiro. De preferência, para tomar banho, uma cadeira fixa. Se isso não for possível, uma cadeira com braço firme, robusta. Não pode usar aquelas cadeiras de plástico que são muito frágeis, que ela pode quebrar e cair. Barra de apoio tanto no chuveiro como próximo ao vaso, né, para facilitar para quando a pessoa idosa for levantar e sentar. E a altura em torno de 46 centímetros do vaso sanitário, que pode ser feita com um suporte, uma adaptação. Existem suportes que compra já pronto e coloca para aumentar a altura do vaso, ou que pode aumentar a altura do vaso no próprio chão, né, com cimento. No quarto, é importante ter um interruptor ao lado da cama, para que a pessoa não levante à noite com sono, às vezes faz uso de alguma medicação à noite, psicotrópico, alguma medicação antidepressiva que deixa a pessoa mais sonolenta, e aí ela levanta à noite e vai tateando até conseguir alcançar esse interruptor. Isso aumenta muito o risco de queda. A altura da cama é importante, nem camas baixas demais, nem camas altas demais, isso aumenta o risco de queda. A altura da cama para a população da gente, em torno de 45 a 50 centímetros, ou a altura que a pessoa consiga sentada, com os pés encostarem no chão. Com relação às escadas, que sejam ambientes bem iluminados, que tenha aquela faixa antiderrapante que divide os degraus, né? Que os degraus eles tenham tamanhos iguais, né? Muito semelhantes, a altura também entre os degraus seja igual, e a barra de apoio. E eles precisam saber que ao subir ou ao descer a escada, eles precisam segurar na barra de apoio. O caminho entre o quarto e o banheiro deve ser sempre iluminado, livre de qualquer objeto, livre de tapetes. Isso é extremamente importante, que a pessoa tenha uma luz sentinela no corredor ou no banheiro para quando ela for utilizar o banheiro à noite. Na cozinha existe uma dica interessante, que é não ter tapete na cozinha, e na parte da pia, onde é a parte mais molhada, que se use uma fita antiderrapante. Uma ou duas fitas antiderrapantes ali naquela parte de baixo da cozinha, porque se molhar evita que a pessoa caia, né?
A altura do armário da cozinha é extremamente importante. Aqueles objetos que a pessoa utiliza com mais frequência, que ela utilize numa altura adequada, que ela não precise nem se esticar demais, nem se abaixar demais para pegar esses objetos. Que esses armários mais altos ou muito baixos, ele fique com objetos que ela usa assim, com menor frequência no dia a dia. Esse algoritmo a gente traz para orientar o profissional da atenção primária a essas questões da queda, que é sempre perguntar, isso é um ponto primordial, sempre perguntar à pessoa idosa se ela já caiu alguma vez, porque muitas vezes eles têm vergonha, eles não falam sobre isso, sobre a questão das quedas. Então, pergunte, o senhor já caiu alguma vez? Se caiu, se foi uma vez, avalie a marcha e avalie o equilíbrio. Se avaliou marcha e equilíbrio e está normal, não precisa intervir, né? Essas as orientações habituais. Se ele caiu uma vez, avaliou marcha e equilíbrio e tem alteração, então essa pessoa ela vai para uma avaliação completa. Saber a história da queda, quais são as medicações que usa, como está a visão, a marcha, o equilíbrio, como está a sua articulação, sua força muscular, sistema nervoso cardiovascular, avaliação completa, e aí a intervenção que depende da avaliação do que foi encontrado, né? Intervenção na marcha, treinar o equilíbrio, fazer atividade física, ajustar medicamento, tratar a hipotensão postural, de repente alguma medicação que ele usa que quando ele levanta a pressão cai e aumenta o risco de queda, tratar doenças cardiovasculares, neurológicas, fazer todas as adaptações ambientais. Essa intervenção multifatorial, multiprofissional, ela vai depender do que foi encontrado na avaliação completa. A pessoa que caiu e ela caiu muitas vezes, ela já vai direto para essa avaliação e para a intervenção. E a pessoa que não caiu, ela vai receber as orientações gerais, mas não vai precisar de intervenção. Além da gente entender quais são os fatores intrínsecos e extrínsecos, né, e sempre perguntar às pessoas idosas essa questão das quedas, fazer realmente essa busca ativa, orientar a importância de atividade física regular, intervenções para reduzir lesão, né, fazer diagnóstico e tratamento de osteoporose, porque a gente vai orientar as medidas de prevenção de quedas, mas se ele tiver osteoporose, isso vai aumentar muito o risco de fratura. Então, fazer precocemente esse diagnóstico e tratar. Corrigir os fatores intrínsecos sempre que for possível e corrigir todos os fatores extrínsecos. Obrigada.